Muito boa noite a todos. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, mais essa oportunidade que Ele nos oferece para falar sobre esse tema do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nada melhor do que tentar compreender preliminarmente um pouco da grandeza desse Espírito, que foi o autor do Evangelho e se encontra à frente, evidentemente, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Jesus, o Cristo planetário. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, como nós sabemos, lá os coordenadores espirituais da codificação nos afirmam que Jesus foi o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu como guia e modelo. Na obra A Caminho da Luz, a cargo da psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel nos fala sobre uma reunião realizada há 5 bilhões de anos atrás, como se conjectura ser a idade do planeta Terra, em que essa reunião se dera nessa comunidade de espíritos puros, angélicos e perfeitos, a cujos componentes espíritos da mais alta elevação cabia o empreendimento de grandes tarefas, tais quais supervisionar, acompanhar coletividades planetárias, ou seja, eram espíritos da mesma categoria de Jesus. E um desses espíritos ficaria responsável por acompanhar a formação desse planeta desde o seu início, desde aquele momento em que a Terra começava a se desprender da grande nebulosa solar para então submeter-se à sua órbita, como persiste até os dias atuais. Diga-se passagem, somos aquelas ovelhas às quais Jesus se referiu no passado. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, porque Jesus tem uma ligação, uma conexão direta com a humanidade terrestre. Por isso costumamos dizer que Jesus é o governador espiritual desse planeta. Bem, de posse dessa autoridade moral e intelectual, muito antes de ter estado entre nós, na condição de co-criador do planeta Terra, Jesus então organizou todos os movimentos de revelação das leis divinas. Repito, antes de ter estado entre nós. Foi Ele quem nos enviou Moisés para nos trazer a grande primeira revelação da lei de Deus. Evidentemente não podemos analisar hoje a trajetória de Moisés, desencadeada há mais de 3.300 anos, com o pensamento da atualidade, ou seja, para exigir mais do que ele fez. Evidentemente que Moisés foi um gigante, um grande líder, um grande médium, sobretudo intuitivo. Claro que nos apresentou um Deus antropomórfico, no qual muitas pessoas ainda creem nos dias atuais. O que seria um Deus antropomórfico? Um Deus cheio de nossas imperfeições, antropomórfico, feito à nossa imagem e semelhança, e, portanto, cheio de imperfeições, um Deus que se vingava, que se encolerizava, que favorecia a uns em detrimento de outros, mas, evidentemente, que Moisés nos ofereceu um grande avanço, um avanço para a humanidade em termos de divindade, justamente porque os hebreus foram os primeiros a nos apresentarem um Deus único, um Deus único. Esse foi o grande avanço que os hebreus nos ofereceram. Mas há de se diferenciar a lei de Moisés da lei de Deus. A lei de Moisés, a lei mosaica, descrita nos livros de Levítico e Deuteronômio, era uma lei humana do homem Moisés para conter um povo rude, um povo de difícil domínio. A lei de Deus, ela está contida, por exemplo, no Decálogo, os 10 mandamentos. Percebemos essa distinção muito clara naqueles momentos em que, em Levítico, um dos 5 livros creditados a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés estabelece a pena de morte para as mulheres adúlteras,
para os homossexuais hoje, chamados homoafetivos, até para filhos que desobedecessem os seus pais. Vejam bem, essa era a lei mosaica. E comparando com os 10 mandamentos, lá está exatamente: não matarás. Vejam bem a distinção. O fato é que todos os profetas que foram enviados por Jesus guardavam em si a marca do Cristo. Isso nós percebemos através de um encadeamento interessante de profecias, uma sucessão de profecias que anunciavam a vinda do Messias. Foi assim com Moisés, que já falava sobre a vinda do Messias no futuro, com Miqueias, Zacarias, Jeremias. Foi com Joel, foi com Isaías. Mas o Velho Testamento teve o seu valor. Certa feita, Emmanuel, através de Chico Xavier, afirmou que o Velho Testamento era o grito agoniado da humanidade em busca de Deus, e o Novo Testamento, a resposta dos céus. E Jesus então estava prestes para vir nos anunciar, nos oferecer a resposta do céu. Antes, porém, repito com a sua autoridade, envia filósofos, os grandes avatares da Índia, os grandes sacerdotes, os grandes gênios da humanidade, para nos oferecer lampejos da verdade que ele viria trazer. Na Índia nasce, na fronteira do Nepal, Siddhartha Gautama, o Buda, no século VI a.C., antes dele, para nos oferecer uma doutrina relacionada à lei de causa e efeito, à pluralidade das existências, para nos oferecer em contrapartida ao hinduísmo, que pregava o karma inflexível, um karma que podia ser esgotado pela prática das virtudes, a prática do amor, que segundo Pedro cobre multidão dos nossos pecados. Já era uma doutrina cristã na sua essência, antes do próprio Cristo, uma doutrina reencarnacionista. Assim também foi na China, quando Lao Tse e Confutse, conhecido por Confúcio no Ocidente, nos trouxeram uma filosofia de valorização da vida, do trabalho, de respeito ao ser humano, lampejos da verdade cristã. Também assim, na Pérsia, atual Irã, Zoroastro ou Zaratustra nos falava já naquela época sobre a reencarnação, tinha sua doutrina pautada no bom pensamento, a boa palavra, a boa atitude, as boas obras. E o que dizer da Grécia, o celeiro dos grandes filósofos? Aristóteles, Sócrates, nascido no século V a.C., seu seguidor Platão, nascido no ano 430, presumivelmente. A doutrina platônica, a doutrina socrática, já nos falava sobre reencarnação, no século V antes de Jesus, tão afinizada, tão consonante com os ensinamentos que o Espiritismo oferece, que mereceram páginas introdutórias da obra que hoje analisamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que prova a universalidade e a atualidade sempre constante do pensamento espírita. O que seria também uma tônica do próprio cristianismo, a atualidade do cristianismo através do Espiritismo. E Jesus então estava prestes a chegar. Com grande expectativa se aguardava o filho de Davi, que não tinha absolutamente nada com as conquistas sanguinárias de Davi, uma trajetória fratricida, mas era chamado filho de Davi. Por quê? Porque se esperava que Jesus viesse nos mesmos moldes do Velho Testamento, dos grandes profetas, como Davi, para erguer a espada e pela força, pela violência, conquistar a liberdade. E vejam bem como Jesus veio. A elite religiosa, por sua vez, julgava que Jesus descesse às nuvens, numa visão fantástica, cercado de anjos por todos os lados, para humilhar todos os povos da terra e conceder a supremacia ao povo judeu. E vejam bem, até hoje os judeus estão esperando pelo Messias, porque não acreditaram que Jesus tenha sido o Messias. E vejam como ele veio, nascido numa manjedoura, onde manjavam, onde comiam os porcos, para nos dar a lição máxima da humildade, ele como co-criador do planeta Terra.
Aos 12 anos, porque era um gênio, que havia aglutinado conhecimentos de outras encarnações, não as viveu aqui na Terra, ele discutia a Torá com os doutores da lei, que passaram a vida inteira estudando aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, como eu já disse, que compõem a Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E todos impressionados com aquele saber, com aquela sabedoria, o conhecimento que a terra poderia lhe oferecer e que ele superava por merecimento. Aos 30 anos ele inicia sua missão, segundo Lucas. 3 anos foram suficientes para fazer com que a história da humanidade se dividisse em 2 momentos, antes e depois dele. Mas, dominando a psicologia profunda, porque sabia que a melhor maneira de não ser ouvido era afrontar uma realidade já de muito tempo atrás, e ele afirmou: não penseis que eu vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ou em outras traduções, plenitude de compreensão, de entendimento. Mas ele veio sim para corrigir muitos pontos do homem Moisés que estavam inseridos e considerados lei de Deus. E isso ele fez em diversos momentos, como por exemplo, naquele em que ele impede a mulher pretensamente adúltera de ser apedrejada, no que era uma lei mosaica, pena de morte por lapidação, por apedrejamento. Ele é repreendido por Pedro quando ele diz: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Quando Pedro diz: mas mestre, essa é a lei. Ele não se importou muito, porque era a lei não de Deus, mas de Moisés, que ele estava revogando naquele momento. Em diversos momentos ele dizia: ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, Velho Testamento, eu porém vos digo, corrigindo, quando assim dizia, estava dando plenitude à lei de Deus. O fato é que mesmo aos discípulos e apóstolos, ele não disse tudo. Muito ainda tenho a vos dizer, mas vós não o suportaríeis. E se deixa então aprisionar. Jesus foi surpreendido, não. Deixou-se aprisionar porque era chegada a sua hora, ele sabia disso. No jardim do Getsemane, um jardim muito aprazível em meio ao Monte das Oliveiras. 3 anos, suficientes para iluminar toda a humanidade. Os ensinamentos de Jesus foram transmitidos a princípio de boca em boca, o que se chamava ensinamentos ágrafos, não escritos, porque os evangelhos somente surgiriam escritos entre os anos 60 e 110 depois dele. E não era nada fácil escrever alguma coisa naquela época. Hoje em dia, eu mal escrevo, só digito. Muitos de nós já perdeu até o hábito de escrever, na verdade. Quando vamos escrever alguma coisa, precisamos acostumar o punho, as mãos. Imagine aquela época, porque as primeiras cópias foram produzidas em papiro. O papiro era um junco de base triangular, aproximadamente 10 centímetros de espessura, chegava a 3, 4 metros de altura, que nascia às margens do lago Rolê, na Fenícia. Muitas vezes também ele era visto às margens, em alguns pontos do Rio Jordão, mas principalmente às margens do Rio Nilo, de maneira muito abundante. Para escrever, tinta de matéria orgânica, e portanto frágil. Uma cânula de bambu era usada, também proveniente do Egito. Mas havia ainda um outro problema. Nem todos os apóstolos, aliás, muito poucos dos apóstolos, sabiam escrever. Lucas capítulo 4, versículo 13, na verdade, Atos dos Apóstolos, escritos por Lucas, capítulo 4, versículo 13, diz claramente que Pedro e João eram homens incultos, sem letras, eles eram analfabetos. Nenhum demérito, eram homens humildes, simples, e aquela época, escrita estava relacionada a poder. Estudiosos, pesquisadores da atualidade afirmam que o Evangelho de João,
o Apocalipse creditado a ele não foram escritos por João Evangelista, mas ditados por João a alguém que então, sabendo escrever, o fez. Não há comprometimento então da ideia lançada. Dizem especialistas que o Apocalipse, que palavra grega quer dizer revelação, não foi escrito por João Evangelista, mas João de Patmos, um outro João da ilha de Patmos. Havia ainda um outro problema: o papiro era muito caro e muito sensível ao manuseio, porque eles tinham que tirar tiras muito finas do caule, da medula, do miolo do caule, prensar, expor ao sol, secar, novamente prensar, era uma dificuldade imensa. Para transportar, mais difícil ainda, ele às vezes se partia quando o sol era intenso, não resistia às intempéries. Em decorrência disso, final do século III, século III, início do século IV, começaram a substituir lentamente, somente os mais ricos escreviam em papiro, pelo pergaminho. Pergaminho que era retirado, era preparado com o couro de cabras, de cabritos, de ovelhas, as mais velhas, as mais depauperadas. Essa matéria era preparada muito trabalhosamente, seca ao sol, polida, pedras especiais, até permitir a escrita com matéria vegetal, mineral, algumas pedras espalhadas, pós, minérios moídos, aplicados com uma cânula de cobre, mas também não era nada fácil. Hoje em dia, nós queremos uma cópia de uma Bíblia. Basta ir em algum site, não é? Você escolhe .doc, .pdf, com imagens, até mapas da Galileia do passado, tudo isso de graça. Uma Bíblia hoje, contendo 73 livros da versão católica, 66 da versão protestante, 66 livros, cabem em 250 páginas, num tamanho de fonte razoável. E naquela época, somente o Evangelho de Mateus, dentre os 66 livros, imaginem, somente o Evangelho de Mateus consumia cerca de 250 páginas de pergaminho, num tamanho aproximadamente igual de um A4. Imagine você falar em Bíblia de bolso naquela época, não existia, não é? Não havia, era um calhamaço de 250 páginas, e o papiro não era fino. Isso era, um evangelho era transportado em lombo de burro, uns alforjes. Imagine a dificuldade daquela época. E o que é pior, eu diria, para se ter um evangelho de Mateus naquela época, 50 a 60 ovelhas tinham que ser sacrificadas. Imagine o que era isso. Uma carnificina para se produzir uma Bíblia. Um evangelho. Imagine uma Bíblia inteira. A palavra evangelho vem do grego evangelion. Falava-se em evangelho na Grécia, em que momento? Como uma recompensa a uma boa notícia. Falava-se em evangelho por ocasião do nascimento de um rei, por ocasião de uma vitória militar. Mais tarde passou a ser simplesmente boa notícia, e para nós a boa nova. Hoje em dia nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre esses 4, somente Mateus e João conheceram Jesus, os outros ouviram falar de Jesus. Marcos e Lucas não conheceram Jesus. Se reportaram a outras pessoas que o haviam conhecido para escrever o seu evangelho. Mas como eles sabiam escrever, eles tomaram para si essa missão. Marcos escreveu o seu evangelho entrevistando Pedro. Lucas entrevistando Paulo, que também não havia conhecido Jesus. Prestem bem atenção nesse enredo histórico. Todos eles escreveram sobre Jesus de acordo com o seu estilo pessoal.
Marcos dirigiu o seu evangelho para os romanos. A linguagem dele, falando, citando elementos próprios do povo romano. Mateus dirigiu o seu evangelho aos hebreus, por isso ele cita tantas profecias, justamente para provar para os hebreus, e não ficou provado, como eu disse, porque eles não aceitaram Jesus, a maior parte do povo judeu, como Messias, para provar que ele era de fato Messias. Lucas, na sua narrativa, ele oferece as suas palavras a um homem de nome Teófilo. Alguns até ponderaram que talvez fosse um título, Teófilo, abençoado por Deus, amado por Deus. Teófilo, gostar, ou amado por Deus. Enfim, talvez fosse Teófilo um nome próprio. Se era um nome próprio, foi um grande patrocinador do cristianismo nascente. João escreveu para as gentes, para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E o evangelho de João, para quem puder comparar, é mais místico, ele é mais envolvente, ele é mais fascinante. Nos mostra um Jesus maravilhoso, mais maravilhoso ainda. Mas havia outros 40 documentos chamados evangelhos, de pessoas que conviveram intimamente com Jesus. Fala-se até em 50, onde foram parar todos esses depoimentos escritos. Vamos então contar uma breve história. No ano 311, o imperador romano Constantino, de uma Roma já decadente, converte-se ao cristianismo. A partir do ano 313, ele decretou a liberdade religiosa para os cristãos antes perseguidos por sua fé. Aboliu também a pena de morte na cruz, que seria considerada um símbolo sagrado a partir de então. Aboliu os espetáculos sangrentos dos gladiadores nos circos romanos, os sacrifícios cristãos. E no ano 325, já corrompendo a estrutura da igreja, ele, imperador, convoca o Concílio de Nicéia. Qual a finalidade principal do Concílio de Nicéia? Estabelecer quais daqueles evangelhos, e eram muitos, repito, seriam considerados canônicos, inspirados por quem? Por Deus. E quais seriam apócrifos, não reconhecidos, muito embora a palavra apócrifo, no passado, na antiguidade, significava restrito, ou seja, estudos restritos a um grupo reduzido de pessoas. E então, canonizar apenas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os critérios é que são extremamente discutíveis. Contam alguns que todos os evangelhos então existentes foram colocados no altar, na igreja de Nicéia. E de repente um vento entrou, célere, derrubou todos os evangelhos e somente ficaram os 4 em pé. Outros dizem que uma pomba branca invadiu a igreja, simbolizando o Espírito Santo, e bicou só aqueles 4 evangelhos. Difícil acreditar. E os demais foram considerados não inspirados, documentos importantíssimos. Porque Jesus não contou apenas com os apóstolos para difundir a sua mensagem. Até porque não havia uma unidade entre os apóstolos. Judas o trairia, Pedro negaria, Tomé queria provas constantes. Havia pessoas que jamais pediram provas a Jesus da sua excelsitude, da sua missão messiânica. Havia o evangelho de Tomé, de Pedro, de Filipe, de Nicodemos, o evangelho de Maria de Magdala, o evangelho de Maria, mãe de Jesus. Havia o evangelho dos 70, que eram discípulos que Jesus mandava às cidades para divulgar a sua palavra. Havia o evangelho dos 12, o evangelho dos Hebreus. Por que desprezaram esses documentos, segundo Leon Denis, na obra Cristianismo e Espiritismo? Porque lá continha verdades que não eram interessantes para o regime, para o sistema religioso da época. No ano 384 da nossa era, o Papa Dámaso convoca Jerônimo, que se transformou em santo, uma figura muito importante da igreja,
para que ele fizesse uma revisão de toda a Bíblia latina que existia até então. Um exemplar apenas, muito provavelmente. Um exemplar. Porque aquela Bíblia latina era a tradução até então do Velho e do Novo Testamento. Mas o bispo Damaso queria que a Bíblia fosse acessível ao povo, às pessoas comuns, na maioria das vezes, que não sabiam ler nem escrever. Ele queria que toda a casa, era o seu objetivo ideal, tivesse uma Bíblia. Então ele convocou Jerônimo para que fizesse uma revisão, para que a adaptasse, entre aspas, à leitura comum do povo. E quando Jerônimo se vê diante daquela tarefa impressionante para ele, ele diz: de uma obra velha me obrigas a produzir uma obra nova. E disse ter sido obrigado a fazer profundos retoques para adaptar aos tempos atuais até então, a palavra do Velho e do Novo Testamento. E esse trabalho levou 16 anos, prestem bem atenção no que seja isso. Vou fazer uma correção ortográfica aqui, moleza, né? Corretor ortográfico do Word. Imaginem, tradução, fazendo novas traduções, vamos dizer assim, num trabalho que terminou em 405, e que originou o que se chama Vulgata, que quer dizer uma cópia da Bíblia para uso comum, para uso do povo, do público, porque antes era leitura restrita. Durante 1000 anos, então, a Bíblia passou a ser copiada à mão. Imaginem vocês, os senhores, copiar uma Bíblia à mão. Alguém concebe isso hoje em dia? Hoje em dia nós temos os chamados calígrafos, não é? Pessoas que têm aquela habilidade para desenhar as letras em convites de casamentos, de aniversários, não é? Quanto tempo eles levam para fazer 100 convites? Imaginem desenhar daquela maneira a Bíblia inteira. Monges copistas, porque eles eram os únicos que tinham essa paciência nos mosteiros mal iluminados, nos bancos extremamente duros, o que eles chamavam de uma tortura renal. Por quê? Quem assistir algum filme aí com mosteiro iluminado pode cortar. Porque eles eram escuros até de dia, para produzir a introspecção dos monges. E à noite eles usavam velas, até mesmo de dia. E muitos ficaram cegos por causa disso, tinham que se agachar no que chamaram então de tortura renal pela posição. Imaginem então quantas Bíblias eram produzidas no ano? Nenhuma, às vezes. Porque somente em 1455 teríamos o primeiro livro impresso, a invenção da imprensa por Gutenberg. E foi a Bíblia o primeiro livro impresso. Segundo historiadores judeus, muitas adulterações foram produzidas durante as traduções. 1000 anos, cópias manuais, imaginem. De forma que hoje podemos dizer que a Bíblia, seja o Velho, seja o Novo Testamento, não reproduz com total fidelidade ou fidedignidade aquilo que se passou de fato. Mesmo assim, no caso do Novo Testamento, mais recente, digamos assim, do que o Velho, pode-se perceber que a grandiosidade de Jesus e de sua obra se manteve. Gandhi, que não era um cristão na teoria, mas o era na prática, certa feita, ao ler uma página que continha o Sermão da Montanha, ele afirmou: se de repente, por uma catástrofe qualquer, tudo que o homem houvesse escrito desaparecesse e restasse apenas uma página contendo o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva, só pelo Sermão da Montanha, só pelas 9 bem-aventuranças, 9 caminhos para a felicidade. Mas era necessário, com o tempo, que se fizesse o retoque divino da espiritualidade. E então,
depois de 1800 anos de preparação no além, a comando de Jesus, sob o comando de Jesus, o Espiritismo estava prestes a chegar à Terra. E era urgente porque a Europa, notadamente a Europa, começava a entrar numa fase perigosa de ceticismo, de materialismo filosófico, na França, materialismo científico, na Alemanha. Era necessário. E em 18 de abril de 1857, depois de 15 meses de um trabalho sem descanso nem férias, como declararia Kardec, nós teríamos a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857, contendo apenas 501 perguntas, mas que Kardec, prestem bem atenção, não desprezou. Por isso que Kardec dizia: há opiniões aqui de vários espíritos. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ler a primeira edição, repito que Kardec não desprezou e nem deixou de manter legítima. Há opiniões, por exemplo, quanto ao nascimento, a formação, a união do espírito ao corpo, de uma parte dos espíritos. Lá está, mantida. E na segunda edição, em 1860, 1019 perguntas, opinião de outros espíritos. Vejam bem. Em 1861, o Livro dos Médiuns. E alguém, certa feita, me perguntou: se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, não seria natural que a doutrina espírita se apresentasse ao mundo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que retrata exatamente as máximas do Cristo? É que a espiritualidade sabia perfeitamente que, se assim fosse, talvez a doutrina espírita fosse confundida com mais uma religião organizada. Era necessário, então, que viesse a filosofia espiritualista na frente, página de apresentação do Livro dos Espíritos, com comprovação da sua origem, o Livro dos Médiuns, para então depois vir o Evangelho segundo o Espiritismo, como aspecto religioso por consequência. Por isso que Kardec, em discurso proferido em novembro na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos de 1863 e publicado em dezembro na Revista Espírita, naquele mesmo ano, ele afirmava: no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, no sentido filosófico. E nós nos regozijamos por isso. Quando o Evangelho estava para vir, Kardec começou a receber mensagens que atestavam a importância daquela obra. A primeira delas em 9 de agosto de 1863, em que os Espíritos diziam: este livro terá importância considerável, não apenas no meio religioso, mas, prestem bem atenção nisso, entre as nações, que em sua vida prática dele poderão extrair excelentes instruções, ou seja, uma obra para ser utilizada como livro de cabeceira dos governantes desse país, desse mundo. Prestem bem atenção nisso. E os Espíritos complementavam: a terra subirá, se elevará na ordem radiante das esferas, sairá da penumbra, do nevoeiro que obscurece as inteligências humanas. E no dia 14 de setembro de 1863, a última mensagem dizia: com esta obra, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, o edifício, ou seja, a doutrina, começa a libertar-se dos andaimes, e já se lhe pode ver a cúpula a se desenhar no horizonte. Segue com paciência, porque Kardec já estava impaciente, sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada, tudo planejado. Então, por esta comunicação, nós podemos perceber que o Evangelho segundo o Espiritismo veio para consolidar o tríplice aspecto da doutrina: filosofia espiritualista, Livro dos Espíritos, ciência espírita, comprovação da origem espiritual, Livro dos Médiuns, e finalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Vem ao mundo com um nome muito estranho. Cheguei até a ler essa obra, tentando traduzir com vários amigos,
Porque o primeiro nome da obra chamada hoje Evangelho segundo o Espiritismo foi imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Os senhores comprariam uma obra que em português o título é Imitação da Bíblia, Imitação do Evangelho? Uma tradução que hoje, talvez nos tempos em que foi traduzido, não estou aqui criticando os tradutores que fizeram um grande trabalho, talvez na época a palavra se encaixasse, mas hoje não. Porque não era imitação no sentido de imitar, copiar, parodiar, mas imitação no sentido de imitar o exemplo. Seria melhor então o título da primeira edição, Prática do Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo assim, Kardec desistiu rápido desse título, isso não vai vender. Mesmo assim, porque o senhor Didier insistiu muito com Kardec para que ele mudasse o título. E então, a segunda edição, que é a que nós temos hoje, em 1865, o Evangelho segundo o Espiritismo. Show! O Evangelho segundo o Espiritismo. Nada melhor do que esse título, que contém as máximas do Cristo explicadas de acordo com os fundamentos do Espiritismo. Toda a doutrina espírita está contida onde? No Evangelho. Não há um só tema espírita que não esteja contido no Evangelho. Toda a doutrina é, entre aspas, evangélica. Quando nós falamos da existência desse Deus dinâmico, um Deus que trabalha sem cessar, um Deus que não descansa, porque as coisas estão tão difíceis, imagine se Deus descansasse, se Deus parasse um só segundo. Quando Jesus curava, pregava ao sábado, ele estava ali corrigindo uma lei que não era de Deus. E ele era acusado de fazê-lo por obra de Satanás, porque curar no sábado, trabalhar no sábado, guardado pelos hebreus da época, era uma heresia, era uma blasfêmia. E ele dizia: como eu não trabalharia se meu pai trabalha sem cessar? Meu pai trabalha até agora e eu também. Deus dinâmico, nesse mesmo momento, imagine isso, Deus está criando espíritos, estrelas, astros, planetas, moradas. Um Deus eterno, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, onipresente, está em toda parte, onisciente, tudo sabe, um Deus de amor em primeiro lugar. Como nos diz Paulo de Tarso, nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse é o Deus apresentado pelo primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo também exalta a realeza de Jesus em todos os seus capítulos. Porque muito embora o Livro dos Espíritos tenha colocado Jesus no seu devido lugar de perfeição, como o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra, é no Evangelho segundo o Espiritismo que os seus ensinamentos passam a ter uma visão jamais adotada cientificamente, filosoficamente. O seu poder anímico lhe permitiu produzir fenômenos impressionantes, curas espetaculares instantâneas, fenômenos de domínio das forças da natureza, chamados milagres, que hoje a ciência espírita, bem como a ciência acadêmica, a qual o Espiritismo, por determinação de Kardec, está vinculado, tem explicado de maneira muito clara. Quando nós falamos na existência e imortalidade, comunicabilidade dos espíritos, lá está Jesus no Evangelho, a nos ensinar a conversar com as sombras, os chamados endemoninhados da terra de Gadara, de Cafarnaum e tantos outros que não puderam ser explícitos no Evangelho. Quando ele sobe ao monte, que hoje já sabe ter sido o Hermon, para orar, transfigura-se numa brancura resplandecente, seu rosto parecia o próprio sol, e materializam-se ao seu lado Elias, como Elias, que já havia passado pelo corpo de João Batista, mas como Elias vivera 800 anos antes, Moisés 1300 anos antes daquele momento, ali materializados
ao entardecer. E ele próprio, durante 40 dias, surgiu 18 vezes materializado aos discípulos e apóstolos para provar a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. Por essa razão, o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, vem dizer que o Espiritismo vem através de provas irrefutáveis para atestar a imortalidade da alma, a natureza, origem, destino dos espíritos e sua relação com o mundo corpóreo. E o capítulo 26 exalta a mediunidade como elemento importante de comunicação entre os dois mundos, recomendando a sua total gratuidade. Quando nós falamos em causa e efeito, lá está Jesus a repreender seu discípulo, seu apóstolo Pedro, que então, no momento de paixão, decepa a orelha do servo do sumo sacerdote com o punhal que trazia, com a espada. E então Jesus diz: Pedro, recolhe a tua espada, porque quem vive pela espada, por ela perecerá. Quem vive pela violência, recebe as consequências da violência. E quando ele curava, ministrando o benefício da cura, ensinava a ver que estás curado, no futuro não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Significa dizer, ele estava relacionando o sofrimento da atualidade com alguma atitude do passado e recomendando a reforma íntima para que aquela pessoa sofresse menos no futuro. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo amplia esse entendimento, nos falando sobre as causas das nossas aflições atuais, que se não se encontram aqui no presente, estão no passado. Jesus, um Espírito puro, jamais se colocou acima de cada um de nós, nunca se postou como ser de exceção, jamais. Quando produzia fenômenos impressionantes, jamais disse, só eu posso fazer essas coisas. Não, fareis, é uma determinação, é uma lei universal de progresso. Fareis todas as obras que eu faço e outras maiores ainda fareis. Significa dizer que um dia nós faremos tudo o que Jesus foi capaz de fazer. Ele é nosso irmão mais experiente. Quando chegarmos ao grau evolutivo em que ele chegou, a que ele chegou. Sobre isso, nos esclarece também o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao nos falar sobre a finalidade das encarnações e da reencarnação, a qual se referiu Jesus no seu diálogo noturno com Nicodemos, que foi exatamente à noite para não ser visto pelas pessoas, porque era um doutor da lei. E Jesus, percebendo-lhe os pensamentos, porque Nicodemos não fez nenhuma pergunta nesse sentido, lhe diz claramente que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo, nascer de água, líquido amniótico, reencarnar, e de espírito, renovando-se e espiritualmente através das sucessivas encarnações. A reencarnação, também estudada no capítulo 4, deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo o conteúdo espírita está lá. Quando nós falamos a pluralidade dos mundos habitados, os extraterrestres estão por aí. Às vezes nos visitam. Estão por aí. Porque foi Jesus quem disse isso. Há muitas moradas na casa de meu Pai Celestial. Se assim não fosse, eu vou lhe teria dito. O universo é a casa do nosso Pai, destinada a abrigar espíritos nos mais variados graus de evolução. Por isso, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a humanidade, prestem bem atenção nessa frase, a humanidade abrange todos os seres dotados de inteligência que povoam o universo, nos mais variados mundos, desde os mais materiais, onde predomina o instinto, até os mais sutis, onde impera a felicidade, é o nosso destino. Entretanto, o Evangelho segundo o Espiritismo nos faz reviver aquele momento em que um fariseu, para surpreender Jesus, como muitas vezes faziam, o indaga: mestre, qual o maior mandamento da lei? O que ele queria dizer? Qual o maior mandamento da lei de Deus? Com todo respeito ao meu amigo de trabalho,
que diz: Marcelo, você pode ser a pessoa boa que você for. Não falou de mim, claro, não me conhece. Você pode praticar caridade, pode ajudar quem você quiser, mas se você não aceitar o sacrifício vicário de Jesus, se você não compreendê-lo como seu único Salvador, você nunca será salvo. E eu disse: esse não é o maior mandamento. Como não? Você não lê a Bíblia? Está lá. Quem não é por mim, quem não é contra mim é por mim. E mais, o fariseu pergunta a Jesus o maior mandamento da lei, e ele não disse: se você não me aceitar como unigênito divino, você não será salvo. Não, ele diz que o maior mandamento da lei poderá estar contido em dois outros. O primeiro deles: amarás a teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento. E o segundo, semelhante, porque está vinculado ao primeiro: e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento da lei. Independe de religião, só depende de religiosidade. Finalidade e princípio da doutrina, segundo Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos: desenvolver o sentimento de religiosidade do ser humano. Ponto final. Então, estamos falando de caridade. Amar ao nosso semelhante, sabendo que ao amarmos os nossos semelhantes, estamos amando ao próprio Deus. Por isso Kardec, entendendo a síntese do Espiritismo, elaborou a fala que é verdadeiramente um lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, que surgiu pela primeira vez em 1859, por ocasião da edição de O que é o Espiritismo, mas que foi extremamente entendido no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ressalta a importância da prática da caridade material, afirmando que não necessitaríamos dispor de grandes recursos para praticá-la de maneira satisfatória, como havia demonstrado Jesus, o óbolo, a pequena moeda de pequeno valor que ela entregou no cofre das ofertas, já foi de grande valia, mais importante do que aqueles outros que deram do que lhe sobejava, do que lhe sobrava, ela deu da sua indigência, do que lhe faltava. E nos ensina o Evangelho a praticar, sobretudo, a caridade moral, que é a benevolência com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, muito mais difícil de ser praticado, porque a caridade é o amor em movimento. Percebemos então que o Evangelho hoje se constitui como uma ferramenta de progresso individual, por nos propiciar e nos equipar para tal, na busca da nossa reforma íntima. No sentido coletivo, mais importante ainda, porque a coletividade se faz de individualidades, porque estamos passando hoje por momentos difíceis de transição planetária, em que vamos abandonando lenta e gradualmente, com sacrifício, com muita luta, o rótulo de planeta de provas e expiações, para um dia ainda distante de nós, muito distante, alcançar a categoria de planeta de regeneração, principalmente no país em que nós vivemos. Porque prestem bem atenção nesse fato: no mundo de provas e expiações, nós já começamos a perceber alguns países de regeneração. Ah, mas um país de regeneração dá tudo certo. Não, os Espíritos nos dizem isso. Ainda há defeitos a corrigir, ainda há dificuldades, mas já não é o choro desesperado do planeta de prova e expiação. Então nós já podemos ver hoje países que se encontram muito mais próximos de uma categoria de regeneração, como se fosse um mundo de regeneração dentro de um outro mundo de provas e expiações. Que países seriam esses? Sem citar os nomes. Países em que você, imagine que maravilha, pode andar 3 da madrugada. Existe isso, hein? Sem ter medo de nada, de violência, de coisa alguma. País onde as leis são cumpridas, já imaginaram isso? Um país onde as leis são cumpridas? Há vários por aí. País onde um dia um senhor político perguntado: você se lembra em 10 anos quantos casos de corrupção? Espera aí, estou pensando, 2. Meu Deus, 2 casos de corrupção em 10 anos, Suécia. E há 10 anos que não há corrupção. Os últimos 10 foram há 20 anos atrás. Onde há saúde, segurança, educação, onde é dado aos seus cidadãos condição de viver em paz,
de trabalhar, de ter a sua justa remuneração, nós estamos muito distantes desse patamar ainda. Entretanto, estamos a caminho e não estamos aqui à toa. Estamos aqui porque agimos de uma tal maneira e viemos para cá para reconstruir esse país. Na questão 185 do Livro dos Espíritos, bem como capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Santo Agostinho nos diz que a terra um dia será um paraíso. Mas bota a encarnação nisso, hein? Bota a encarnação nisso. Quando todos os homens forem bons, complicou mais ainda, não é? Não vamos aqui falar no expurgo que tem sido feito, mas vamos falar no trabalho que nós precisamos fazer com base no Evangelho, que também é uma ferramenta de transformação planetária, transformação essa que somente se concretizará no dia em que, segundo Mateus capítulo 24, o Evangelho de Jesus for pregado diante de todas as nações. Jesus, certa feita, disse: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. A luz está aí à nossa disposição. O Evangelho de Jesus é a luz reavivada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, também sob o seu comando. Fiquemos por fim com a mensagem do Espírito Verdade estampada na página essencial da obra que hoje analisamos, que segundo Kardec resume todo o caráter da doutrina e todo o objetivo dessa obra, em que lá ele diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, tal qual imenso exército que se movimenta ao ouvir a voz de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, eles vêm para iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Tomais em vossas mãos a lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.